Boa tarde, pessoal. Aqui é Jonas Moura, repórter do Grupo Lance. Seja bem-vindo a mais um De Casa com o Lance. O programa recebe hoje Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro entre 2009 e 2017, pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020, ex-secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Estado e uma figura de expressão na realização dos mega-eventos esportivos no Brasil na última década. Vascaíno, bacharel em Direito e filiado ao Democratas, o Eduardo Paes, de 50 anos, é uma das vozes ativas da oposição ao atual prefeito Marcelo Crivella, e ele vai conversar um pouco com a gente hoje sobre esporte nessa live especial do De Casa com o Lance. Eu vou colocar o Eduardo aqui na conversa, em instantes ele estará com a gente. Primeiro eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o esporte, você é vascaíno, das suas inspirações, das suas maiores lembranças no Maracanã e como é que esse esporte tão fascinante esteve ligado à tua trajetória, né? Cara, já fui mais assíduo e já acompanhei mais, né? Óbvio que, sei lá, tem um momento, assim, eu adoro futebol, tem um momento que tem uma coisa da rotina da vida e a política consome muito a gente e tal. E tem também um negócio das frustrações. É muito sofrimento futebol, né, cara? Não vem flamenguista me sacanear aqui dizendo que é para vascaíno, para flamenguista. Não é para todo mundo, é sofrimento. Então, assim, mas, cara, a primeira coisa curiosa é o seguinte: a minha família toda, eu tenho muito primo, por parte de mãe. Sei lá, são 20 primos. E a gente tinha um sítio em Mendes, no interior do estado do Rio. E nesse sítio a gente, sei lá, ia para lá em dezembro, passava as férias todas, voltava para o Rio em março. Cara, em toda a minha família tricolor, todo mundo fluminense, todo mundo. A única pessoa que é vascaíno sou eu e meu pai. E meu pai nunca foi um cara muito ligado. Eu acho até que eu virei vascaíno. Eu acho não, virei vascaíno certamente por causa dele, né? Obrigado. E aí teve uma coisa curiosa, que nesse sítio, cara, eu era zoado permanentemente. E, cara, como meu pai não era muito ligado em futebol, eu acompanhei muito o jogo do Fluminense. Né? Muito. Os meus primos, meu irmão, faziam parte daquela torcida Garra Tricolor. Então, cara, teve uma fase da minha vida que eu ia, inclusive, assistir Vasco e Fluminense na torcida do Fluminense. Moleque, tô falando aí de 13, 14 anos. Sim. Meus primos mais velhos, meu irmão mais velho. E, cara, então eu tomava banho de pó de arroz, né? Então, assim, isso é uma coisa curiosa. Quer dizer, eu ia com meu pai quando eu conseguia convencê-lo disso. Eu tô falando bem mais moleque, 12, 13, 11 anos, Sim. Né? Depois eu comecei sozinho, eu fui fazendo minha galera de vascaíno, comecei em muito a São Januário. Teve um momento, que é aquele momento mais assíduo mesmo, cara, que eu ia para jogo na Rua Bariri, Ítalo Delcima, enfim, todos os estádios pela cidade. De vez em quando viajava também para assistir o Vasco no Brasileiro. E, cara, assim, eu acho que para mim, a minha melhor memória, o melhor momento da época que eu mais acompanhei, claro, se foi naquele time do início dos anos 2000, enfim, o time campeão brasileiro, Libertadores, que disputou o Mundial. É óbvio que talvez seja a melhor geração do Vasco dos últimos anos, mas eu sou a geração Roberto Dinamite, né, ídolo absoluto. E, cara, time jogando era aquele com, Giovanni rola a bola, Romário deita e rola, entendeu? Giovanni, né, cara? Giovanni tinha um estilo. O Giovanni é até deputado hoje no Espírito Santo, acho que é, né, cara? Eu nunca conheci ele. Enfim, mas assim, para mim era um cracaço, né? Aquele estilo. Eu achava que o Giovanni parecia um jogador da Copa de 70. Jogava no estilo mais lento, mais categoria, fazendo grandes lances, tal, driblando com calma. E o Romário ele na frente, marcando gol. Então, enfim, cara, essas são as boas lembranças do meu Vascão. E São Januário, cara, que é um estádio muito legal de ir, né? Para o Vascaíno é muito especial, né? Que tem aquela coisa de ser a casa, ou alçapão, sei lá, um lugar fechado. Né? Apesar de eu achar o Maracanã o máximo, né? Eu tive durante um ano no comando do Maracanã, foi uma experiência muito interessante, Sim. Um lugar muito apaixonante, né? Muito legal fazer 70 anos hoje. E, Paes, bom, a gente está aí com as notícias sobre a iminente volta do Campeonato Carioca. Só que é chá gelado. Bom explicar. Bom explicar para o pessoal. Até que eu queria um shopping, mas não é shopping, não. Estamos esperando para voltar aquele shopping em breve, né? Mas falando da volta do futebol, né, que é o assunto do momento, né, o Crivella hoje deu aval para a retomada do Carioca, a Ferg discutiu ontem no arbitral com os clubes e a gente está agora com a possibilidade, faltando apenas uma confirmação amanhã para que o Carioca volte na quinta-feira, isso já é depois de amanhã. A gente tem uma situação de pandemia que está gerando uma série de preocupações em todos os setores
e ao mesmo tempo a gente está, como as próprias prefeituras estabelecem, em fases de tentativa de retomada, né? Queria saber como é que é a sua visão sobre esse momento, né? Se você estivesse no comando da prefeitura nesse momento, se você estaria agindo dessa maneira, e como é que você vê se é a hora de voltar ao futebol no meio da pandemia que a gente está enfrentando no Rio de Janeiro. Cara, olha só, a primeira coisa que eu tô assim, eu doido para que volte futebol. Doido para que volte a vida. Eu, você e a torcida do Vasco e do Flamengo também. Essa é a primeira coisa. Com certeza. Né? Primeiro, a gente quer sair, quer viver a vida. Eu tenho ido até trabalhar. Eu peguei o Covid, né? Supostamente fiquei imune. Sim. Tenho feito reuniões menores, com menos gente, tal, tenho ido ao meu escritório. Enfim, mas a gente quer primeiro por motivos pessoais, você quer sair, tocar a vida, e depois até pela coisa da economia mesmo. Né? A gente já vem numa situação muito difícil no Brasil, no Rio mais difícil ainda, né? E angustiante. Assim, eu lido com muita gente que está sofrendo muito. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito, muito ligado. Então, assim, o que a gente não pode é desafiar o racional e a ciência. O que eu estou partindo sempre do pressuposto é que o prefeito Crivella está tomando as decisões ancoradas em decisões da ciência. Eu já venho dizendo desde semana passada, ou retrasado, o número de casos no Rio, né, já atingiu o pico, estava caindo. Né? Hoje eu recebo sempre boletins, algumas informações internas do meu secretário de saúde, a coisa de, né, ocupação de hospitais, da rede pública, dos hospitais de campanha, enfim, tudo isso reduziu bastante. Então, que é o grande problema. Né? Aquela história, você não vai, às vezes, evitar que a pessoa tenha doença, mas você tem condição de atender. Né? Eu fui assintomático completamente. Então, cara, tomara que esteja certo. Né? Tomara que. Eu tô assim, eu acho o prefeito um incompetente, mas não acho ele maluco. Acho que ele quer matar as pessoas. Né? Não chegamos a esse ponto ainda. Né? Então, você espera um grau de responsabilidade dele. Estou torcendo para que seja responsável e que possa botar futebol. Né? Aí dentro das regras que são possíveis. Quais são, não sei. Né? Aquela história, é difícil você responder essa pergunta. O que você faria se você estivesse no lugar dele? Hoje a informação que eu tenho é a mesma que você tem, que todo mundo tem. É a informação que eu vejo pela imprensa. Claro, eu converso com outra pessoa, talvez mais bem informada, mas, na média, o que eu sei, eu leio pela imprensa. Então, as minhas decisões são decisões que qualquer um tomaria. Claro, né? Tendo vivido a experiência de ser governo. Mas, assim, é óbvio que não dá para se colocar no lugar do prefeito. O que eu espero é isso, é racionalidade, respeito à ciência, respeito à vida, preocupação com a economia, né? Preocupação com... E tem que entender o seguinte, o futebol é uma atividade econômica. Né? Assim, você vê a angústia do Flamengo, cara, o Flamengo é um time que montou um timaço, aquela folha de salário dos caras deve ser elevada, né? E aí não está entrando. Fatura, não sei como é que é, gente. Eu tenho lido isso, os problemas que o presidente está enfrentando. Então, é natural uma angústia. O papel do presidente. É porque a gente tem que entender isso, as pessoas, né? Elas são muito. Cada um cumpre o seu papel nesse jogo, cada um no seu quadrado. Né? Óbvio que o papel de uns é. Olha isso, olha aquilo, outros não, é pressionar no sentido contrário. Então, acho que quando eu vejo o presidente do Flamengo, por exemplo, pressionando, pô, quero voltar, que ele estaria ligado com o problema que ele tem, não deve ser pequeno. Né? Por melhor gestão que ele faça, por mais organizado que esteja, o cara tem que entrar dinheiro, tem que faturar. Se não fatura, fica ruim. Assim, cara, eu tomara que seja. Né? Tomara que o Carioca volte, né? Tomara que o Brasileirão comece, tomara que as coisas aconteçam. Essa é minha sincera torcida. Certo. E ainda falando de gestão, Paz, queria que você falasse... na Alemanha, até que eles jogam na Alemanha. Ficava aquele jogo da Alemanha sem torcida é chato pra caramba, né? Não, realmente. É chato. Porque, assim, pra ver sem torcida, pelo menos é do Rio, do Brasil. Na Alemanha é muito chato, entendeu? Com certeza. A gente tem que torcer para que essa flexibilização agora não resulte num impacto negativo daqui para frente e a gente consiga retomar, mas tudo com orientação de especialistas, né? Isso que a gente torce para cada ente governamental, que nada seja tomada, nenhuma decisão seja tomada com base em emoção ou outros interesses, né? Que não o da maioria. Eu estava lendo agora, aqui eu estava lendo que o Bolsonaro vem, que bom, vem também todo mundo. Ótimo. Entendeu? Vamos embora. Maravilha, festa. E com hospitais de campanha, o hospital de campanha do lado do Maracanã, isso é um pouco simbólico, né, para a população. Se alguém não tiver passado de atleta, vai direto para o hospital de campanha do Vítor, olha que beleza. Vocês estavam juntinhos em 2018?
Eu não resisto. Essa é a situação. E, Paz, queria que você avaliasse um pouco essa discrepância do Flamengo em relação aos outros times cariocas, né? E falando um pouco do Vasco, né? Que vem tendo campanhas modestas, se enfrentando atrasos salariais. Como é que é ver isso do lado do torcedor e como é que é analisar, assim, como uma pessoa da gestão, a situação do futebol brasileiro hoje, né? Para onde que a gente vai arrumar? Você é muito gentil, né? Essa coisa do Vasco tá modesto, né? Pô, cara. Assim, a primeira coisa importante aqui é o seguinte: eu não faço a política do Vasco, não participo. Como todo mundo sabe que eu sou portelense e vascaíno, né? Amo meu time, Sim. amo a minha escola e gosto muito do carnaval de todas as escolas, gosto muito do futebol de todos os clubes. Claro, porra, entre Vasco e Flamengo eu sou vascaíno, né? Negócio de, porra. Só que tem um político que tem maneira de dizer, não, sou na física, um time, na ajuda aqui, eu sou vascaíno em qualquer situação. Óbvio, como prefeito não faz a menor diferença. E torço de verdade, torço mesmo. Quando o Vasco está fora, tem um time do Rio disputando, seja o Flamengo, o Fluminense, o Bangu, o América, o Botafogo, eu torço pelo time do Rio. Torci pelo Flamengo na Libertadores, torci pelo Flamengo no Mundial. Então, assim, mas eu não me meto dessa coisa de política interna. Né? O que eu acho, assim? Primeiro, né, palmas para o Flamengo, que soube mobilizar um grupo de pessoas, né, que se uniu em torno do clube e montou ali, fez um trabalho legal. Né? Saneou as contas do clube, enfim, ajeitou, avançou, teve capacidade de gestão. Né? Esse grupo até rachou, parece que o Bandeira, que vai ser até candidato a prefeito também, parece que ele era o mais... Acho que o Badinho não podia, não é isso? Aí o Bandeira era o mais, sei lá, bonzinho da turma, botaram ele, ó, você vai aqui numa, o cara gostou do negócio, não quis mais sair, enfim, essas coisas que... Agora, essa eleição vai ter dois, o Fred Luz é candidato também, né? Sim. Uhum. Enfim, acho que eles vão ter um problema com aquele absurdo que aconteceu lá no Ninho do Urubu, daquelas crianças assassinadas, né? Isso é muito grave. Né? As pessoas têm que responder pelos seus atos. Tem que lembrar que a gente, quando vai para uma disputa eleitoral, né, a gente tem que lembrar, quando quer ser prefeito, você vai cuidar de 600 mil crianças na rede de ensino. Né? Então, se não conseguiram cuidar de 10, poucos ali, é um negócio grave. Mas, enfim, até onde sei, eu me dou muito bem, até com o Bandeira, me dou bem com o Fred Luz, tenho uma relação boa com ambos. Tal, e ali tem, né, parece que o time que liderava esse processo, mesmo os protagonistas, esse time que entra, né, da administração do Badinho, que lideram. O Marco Braz, que foi meu secretário, meu camarada, eu tinha falado que ele ia ser meu vice. Um monte de flamenguistas só me xingando, tu tá querendo botar o Flamengo de vice do Vasco? Enfim, o Braz é meu amigo, eu gosto muito dele, acho ele muito competente. Nenhuma chance dele ser seu vice? Cara, não tem todas as chances do mundo. Imagina se não teria uma chance. Claro que tem. Né, mas não é algo definido. Eu me dou muito bem com o Braz, muito bem. Ele foi um excepcional secretário, é um cara muito correto. Né, no trato comigo sempre foi muito correto, sempre muito, né, parceiro ali. Enfim, eu sou muito... Eu gosto dele pessoalmente. Né? Hoje dia eu brinquei com ele, cara. A gente foi almoçar num restaurante em Ipanema, há uns 2 meses, até foi antes da pandemia. Tem 3, 4 meses já. E eu falei, cara, você tá muito popular, rapaz. Aí ele, não, você é mais que eu. Eu falei, quer ver? Aí eu escolhi numa calçada em Ipanema, passou um cara do caminhão, ele olhava para mim, aí, Braz, Nego! Então, assim, eu estava falando do Vasco, falando aqui disso. Mas, então, eu acho que é um orgulho para o Rio que aconteceu com o Flamengo. E tem que servir de exemplo. Né? Primeiro, porque para o Flamengo é muito ruim que o Vasco, que é a segunda força, indiscutivelmente, do futebol carioca, dos clubes cariocas, fique na situação que está. Né? É ruim para o Rio, para o futebol, e óbvio, é ruim para a gente que é vascaíno. Né? Quer dizer, o Vasco é muito forte, o Vasco tem muita torcida. Né? É uma máquina muito poderosa. Então, assim, o que eu torço, rezo, oro, enfim, né, peço, é que esses grupos políticos que tem no Vasco se entendam e consigam passar do processo eleitoral, né, não fazer essa política fraticida que rola no Vasco hoje. E tem muita gente boa lá. Vários dos candidatos eu conheço são meus amigos, pessoas que eu respeito, eu admiro. Por isso é que eu nem me meto, entendeu? Não vou... Aí tem uma malandragem política minha também. Como eu quero votos de todos, eu não vou me meter nessa história. Mas, claro, tem muita gente legal disputando eleição, tem grupos interessantes, galera fazendo plano estratégico. Semana passada, eu fiz uma reunião por Zoom com o pessoal que está fazendo planejamento estratégico do Vasco, vi. Bem legal a história, bem legal
A proposta é isso, que a gente precisa de profissionalizar, né, entender e avançar na história. Né? Então, tem um monte de candidato que eu sou amigo, gente que eu gosto, que eu sei que é capaz. O que a gente precisa é ter um espírito vascaíno ali na frente, que eu acho que, de certa maneira, rolou em algum momento ali com o Roberto, mas foi uma oportunidade perdida. Eu falei para o Roberto na época, eu falei, Bob, assim, na boa, vai ser a maior roubada da sua vida. Não é porque é igual a isso, o Zico não pode ser dirigente do Flamengo, como aliás foi um tempinho e saiu fora, graças a Deus. Porque esses caras são patrimônios do clube. O cara vai para a posição de dirigente, vai virar cartola, não tem jeito, vai ter um momento ruim, vai apanhar. Você perde, inclusive, o patrimônio. Né? O Roberto, graças a Deus, não tá longe desse negócio agora. Porque é isso, o Roberto é aquele cara que eu quero olhar e falar, pô, ídolo, sabe? Aquela vai bater uma falta na entrada da área, vai ser gol. Né? Vai estar ali para marcar. É isso. Né? O único cara que eu aceito na política que foi vascaíno importante é o Romário. O resto eu não aceito. Né? E é verdade. Né? O Romário é um cara... E assim, eu gosto muito pessoalmente dele também, já nos enfrentamos em 2018, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho pessoal e sei que ele tem por mim também, independente de apoia, não apoia, disputa, não disputa. Então, assim, eu acho que é fundamental que o Vasco, para o futebol carioca, para todos os outros clubes, e claro, o Fluminense e o Botafogo é a mesma coisa. Né? São clubes tradicionais, importantes. Claro que o modelo de negócio, vamos chamar assim, né, à medida que... Né, o padrão segue um pouco aquele padrão americano. O padrão americano dos grandes esportes, né, o futebol americano, o basquete, o beisebol, é aquele padrão que você não tem mais que um time por cidade. Né? É economicamente inviável. Então você teria que ter lá o Rio, sei lá, Rio, né? Rio das Galáxias, sei lá, e o São Paulo da Garoa. Enfim, seria isso. Mas não dá, não é a nossa realidade. Então eu acho que o Brasil vai adaptando seu modelo de negócio para permitir que você tenha mais de um clube por cidade. O Vasco, claro, é natural que os times do Rio e os times de São Paulo tenham uma coisa de uma projeção mais nacional. Né? Enfim, agora tem muito. Eu acho que houve um esforço nos últimos anos. Eu não sou um especialista no tema, mas eu acho que houve um esforço nos últimos anos de profissionalização, né, de legislação, e um pouco aquela história de sempre a conta cai na viúva, ninguém se responsabiliza por nada, né? Sabe aquele negócio? O cara vai embora e fica lá a conta para outro pagar. Isso é muito ruim, né? Que é um pouco a própria lógica dos governos. Né? Os governos hoje têm uma lei de responsabilidade fiscal. Antigamente você deixava endividado tal, o próximo governante que se danasse. Hoje não, você responde pelos atos. Então são avanços que têm que ir acontecendo. Eu acompanhei mais ou menos de perto essa proposta que o deputado Pedro Paulo conduziu, o negócio de clube-empresa. Sim, eu ia te perguntar sobre isso. O que você acha sobre essa questão do clube-empresa? Eu acho que é uma coisa muito legal. Acho que é uma oportunidade muito legal. Acho que foram feitos ajustes, eu me lembro. Como o Pedro Paulo tem, enfim, uma proximidade comigo muito grande, as pessoas acham que eu mando, cara, manda nada. O cara é deputado, tem lá a vida dele, me dou muito bem com ele, me dou muito bem com o presidente Rodrigo Maia. Mas os caras são maiores de idade, adultos, e tem lá o mandato deles. Então, não... Mas na época, até contei com o Badinho um dia no restaurante, falou, pô, Pedro, não sei o que, tem que mudar, tem que ajustar. A única pressão que eu fiz nele foi nem de falar, cara, conversa com os caras. Né? Porque, assim, eu acho que tem uma coisa profissional, tem que profissionalizar e tal. Na conversa houve, então acho que ele conseguiu construir um consenso interessante ali. Levou com habilidade, esse é o papel do político. Né? Ser técnico e ao mesmo tempo ouvir os diferentes grupos de interesse, as diferentes partes. Eu acho que ele conseguiu construir uma proposta. Eu não conheço no detalhe a proposta. Acho que ele conseguiu construir uma proposta bem legal ali. Né? E, enfim, e é isso. A gente precisa profissionalizar o futebol. Né? Os clubes têm um papel muito importante. Né? O ideal é que o esporte amador, o esporte olímpico, né, seguisse essa direção também. Né? Cara, assim, de certa maneira, eu já falava isso, evitava falar tão abertamente, porque eu estava ali para tocar uma Olimpíada, não tinha que arrumar confusão. Mas é óbvio que o esporte olímpico brasileiro é muito mal conduzido. Né? Muita grana e muito mal conduzido. Eu vi isso de perto. Né? Essa coisa do déficit da Olimpíada, que na verdade é o déficit do comitê organizador. Cara, aquilo ali é má gestão do COB. Entendeu? Era coisa lá do NUSMO. Não estou nem aqui falando de nada de legal, não. Estou falando de gestão mesmo, de prioridades equivocadas, na minha opinião. Mas aí
eu estava ali como prefeito, eu queria fazer a Olimpíada acontecer. Enfim, já estou avançando aqui por outro campo. Não, com certeza. Quando você falou sobre a questão de que um governo deixa para o outro, né? Claro que eu ia te perguntar sobre o legado olímpico, né? Você deixou a prefeitura com a intenção de que as arenas do Parque Olímpico fossem geridas por uma parceria público-privada. A gente sabe que não houve interessados, sobrou para o poder público e o impasse segue até hoje. Então eu queria te perguntar hoje, com essa cabeça mais fria, podendo analisar o cenário de uma forma assim menos emocionada, né? Digamos assim. Você tinha alguma esperança de que aquele legado fosse conduzido de alguma forma para benefício da sociedade, ou você sabia exatamente o que estava por vir ali, uma vez que você estava deixando a prefeitura sem um sucessor eleito? Cara, a primeira coisa, assim, eu discordo de você quando diz assim, porque sobrou para o poder público. Não, aquilo é um patrimônio público. Né? E eu acho que ele não é usado de uma... Estou dizendo, eu saí em dezembro de 2016. Eu não toquei nada do legado olímpico, mas eu não acho que ele é tão mal usado assim como dizem. Né? Desde o governo lá do Temer, se criou lá a tal da Aglo, né? Negócio de legado. Agora, no governo Bolsonaro, foi extinta. O nome, Madeira agora mastigada. Mas, cara, se você olhar ali, as arenas de legado 1, 2 e 3 são permanentemente usadas. Tem muita coisa acontecendo, porque não há divulgação. Mas não houve uma parceria como foi planejado com participação da iniciativa privada. Até o governo tem essa intenção. A gente ainda espera que isso aconteça. Fale. Chega lá. Deixa eu te fazer. Então, assim, a primeira coisa é essa. Não é tão. Estou falando aqui do governo do Temer, do governo do Bolsonaro, que eu não sou aliado, não tô aqui, não tenho procuração para defender, mas acho que é menos mal do que falam. Então, estão lá, serve, tem eventos. O próprio Parque Olímpico recebe eventos grandes. O Rock in Rio, uma vez a cada 2 anos, que por si só já justifica. Né? Então, você tem ali equipamentos importantes. Né? Outro aspecto que eu também acho que é importante levar em consideração, cara, um estádio em Londres, o Estádio Olímpico de Londres, custou mais caro que todos os nossos estádios olímpicos, todos. Ali foi tudo basicamente privado. Então, Arena 1, Arena 2, Arena 3, IBC, MPC, tudo dinheiro privado. Isso é importante dizer também. Não tem grana pública ali, não tirou dinheiro do imposto da saúde e da educação para fazer Olimpíada. Claro. Né? Então, graças à Prefeitura do Rio. Então, isso é importante também a gente lembrar. Agora, é o ideal? Não. Né? Então, o que era o ideal? Eu acredito que aquilo que não é tarefa essencial do Estado, o ideal é que você consiga conceder. O setor privado, em geral, toca muito melhor. O Rio Centro, né, que foi privatizado no governo do César Maia, do que a Prefeitura tocava. Que é óbvio. Imagina o seguinte, eu quero é político. Vamos dizer para não falar dos outros. Estou lá. Bispo, não sei das quantas, da igreja, não sei das quantas, tem voto pra caramba. Liga para mim, empresta o Rio Centro para eu fazer um culto. Não é para ganhar dinheiro, é isso, é aquilo. Como é que você diz não? Quando está no setor privado, né, o padre, sei lá, o bispo da igreja católica, liga, poxa, o Papa vem aí. Você vai maltratar o Papa? Não vai. Então, é melhor o setor privado. Então, assim, o problema foi que quando acabou a Olimpíada, primeiro, eu tinha muito pouco tempo. Né? Cara, a Paralimpíada acabou em setembro. Setembro, outubro, a eleição foi em outubro. Né? Acabou, meu candidato perdeu, cara, imagina. Então, assim, a gente tinha muito pouco tempo para ajeitar qualquer coisa, até conseguimos desmobilizar muito rápido. Que não é uma monstruosidade, tudo da Olimpíada é uma monstruosidade. Então, assim, o que falta? Eu acho que era ideal ter conseguido uma PPP, mas o momento econômico do Brasil não atrai investimento privado, já tem um tempo. Com certeza. Então não dá nem para ocupar o Crivella, o Bolsonaro, o Michel Temer, porque, de fato, o privado está descrente na aposta no setor público. Eu entendo, né? Eu acho que também eu estaria. Aí tem uma outra coisa, que aí era o poder público a fazer, que aí eu acho que tem um pouco dessa característica do Crivella de birra, bobo, né? Porque ele prejudica a população, não a minha. Nada do pai que fez, vou cuidar mal. Burro. Ferra a cidade até porque eu fiz muita coisa. Então, o BRT está abandonado, o Porto Maravilha está abandonado, as clínicas da família estão abandonadas, os hospitais que eu fiz estão abandonados, as escolas que eu fiz estão abandonadas, a cidade está abandonada. Então, assim, eu acho que o que me machuca, o que me dói, por exemplo, você pegar ali o negócio do ginásio, o negócio de natação, o aquático, e o de handball, que eram para virar escolas, né? E não ter virado, está lá. Então, o prejuízo não está dado. Pode desmontar e no futuro e fazer as escolas, né? Criar equipamentos públicos de qualidade. Né? Mas aí eu acho que tem um pouco a história e eu acho que esse que eu acho que é o erro. Tinha grana federal na época, a gente deixou um convênio assinado. Em geral, esses convênios, se ainda estiver em vigor, esse recurso está guardado. Né? É menos do que, cara,
negocia, fica amigo do... Não está amiguinho do presidente? Pega lá, como é que eu faria se eu tivesse no lugar do Bolsonaro? Vou levar do Bolsonaro, do Crivella. Do Crivella. Vou levar o Bolsonaro para vir ver o jogo do Flamengo. Eu ia sentar do lado, depois ia falar, Bolsonaro, vamos jantar na Gávea Pequena? Outro dia aí, disseram que eu levei muito Cabral para jantar na Gávea Pequena. A Gávea Pequena é a casa do prefeito. Levei o Cabral, a Dilma, o Lula, enfim, o Michel Temer. E se virar prefeito, vou levar o Bolsonaro e o Witzel, se ele ainda estiver por lá. Então, chegava, vamos jantar depois na Gávea Pequena? Sentava lá, às vezes eu mesmo fazia um churrasquinho ali, Bereg até serve um gorozinho pro sujeito, toma um esquinho aqui, toma um cervejinha, um vinho, o que você quiser. E vai, pô, presidente, vamos aqui, passa o recurso. É isso que é fazer política. É isso que é estabelecer parceria. Né? É dessa maneira. Então, pô, vamos ver ali, tem aqueles 2 equipamentos. Então, eu já vou deixar aqui um pedido para o Bolsonaro. Se porventura eu ganhar a eleição, presidente Bolsonaro, eu vou te convidar para jantar na Gávea Pequena dia 1º de janeiro e queria te dizer que eu adoraria, né, que você me desse um recursinho do governo federal para a gente montar as arenas. Não precisa nem montar na cidade do Rio. Né? Por exemplo, uma das piscinas foi para a Bahia. Sim. Né? Porque as piscinas eram piscinas provisórias. Então, a gente pode montar ginásio na Baixada, na região metropolitana do Rio, em outros lugares. O resto, cara, pô, o Parque Deodoro é um barato. Né? Aquele lago, aquele parque lá, até onde sei, está funcionando agora. Um super equipamento, uma área pobre da cidade, que atinge a Baixada também. Outra parte do Parque de Deodoro, ali os militares usam, né? Porque é negócio de cavalo, de não sei o quê, tem lá, é uma estrutura que os militares usam e fazem bom uso. A gente sabe que os militares cuidam bem das coisas. Então, assim, não tem nenhum elefante branco na Olimpíada do Rio, sabe? Não tem nenhuma obra arquitetônica. Né? Aquela coisa, toda Olimpíada tem um estádio que é uma obra arquitetônica, né? O nosso não tem. Entendeu, cara? Então, assim, a gente fez tudo muito simples. Aquele negócio de estúdio de imprensa era o MPC e IBC, onde ficava televisão, onde ficava jornal. Prensa escrita, pessoa do Eurico Paraguaçu, televisada, falada, não sei das quantas e tal. A imprensa televisada ficava no tal do IBC. Né? E, assim, aquilo a gente não gastou um tostão de dinheiro público. Em Londres custou, sei lá, 600 milhões de pounds. Multiplica por 7 aí. Assim, cara, então, eu acho, né, que é melhor do que a gente fala, que é aí o nosso complexo de vira-lata bate muito forte. Né? A gente adora queimar o nosso próprio filme. Isso é uma característica. O nosso Parque Olímpico é muito mais legal e mais utilizado do que as pessoas falam. Mas, óbvio, da hora é conseguir uma PPP, mas é difícil, eu admito. Então, alguma perspectiva no cenário atual, se você vier a ser eleito, de ter um olhar para essa questão do esporte diferente do que a gente teve, não só por uma questão de escolha de uma gestão ou outra, mas por isso mesmo que você falou sobre o momento econômico que o Brasil vivia, inclusive com o fim dos mega-eventos, que foi um momento de torneira fechada, né? Então, eu queria saber se, claro, a gente está numa situação econômica muito difícil, a gente não tem a menor perspectiva, mas o que do ponto de vista do esporte, você pode, pelo menos, falar que você vai procurar atender se você vier a ser eleito de novo prefeito do Rio? Vamos lá, por partes. Primeiro, né, a gente tem que lembrar que em 2015, 2016, quando eu fiz a Olimpíada, o Brasil já estava no chão. O PIB já tinha caído 7,5%. Então, assim, né, o Pezão não pagava salário no Estado, a Dilma estava sofrendo impeachment em Brasília e eu aqui tendo que rebolar para tocar aquela Olimpíada. Mudando de presidente, de governador, um negócio de maluco. Assumindo responsabilidades que não eram da prefeitura, inclusive. É isso, o Crivella não deixou dinheiro, não só não deixei, como ainda deixei, a União ainda terminou me devendo. Eu emprestei dinheiro, além do Pezão, emprestei para o governo federal, porque a gente tinha as contas organizadinhas. Então, eu não sei se o setor privado viria para uma PPP. Pode ser que sim, porque o cara não vem com Crivella de prefeito, ele olha para aquele negócio e fala, não vou investir. Né? O cara saiu lá quebrando o negócio da linha amarela, o cara não confia. Né? Não respeita os contratos, que respeita quando você pode até brigar com o concessionário. É justo lutar por um pedágio mais baixo na linha amarela, mas você não sai derrubando o negócio. Tanto que não foi efetivo, não resolveu nada. Então, assim, eu acho que é muito importante que você crie um ambiente para o privado vir. O que era o projeto, o principal conceito do Parque Olímpico? Era você ter uma Arena 1 vir uma escola municipal, para ali com 1 milhão, 1,5 milhão de reais, que para a prefeitura não é muito. Você transforma numa escola municipal de 1.000 alunos e depois transforma no Centro Olímpico de Treinamento, em parceria com o COB. Então, assim, cara, eu procuraria a nova direção do COB, eu te confesso que eu nem conheço, não sei nem quem é, mas
conversaria com a nova direção do COB, para dizer, vamos levar ali para ser o Centro Olímpico de Treinamento. E aí você vai conversar com o governo federal, que é quem financia o COB, né? Aquelas leis, Agnello Piva, sei lá, tem essas leis aí, os recursos que o COB recebe, patrocínio, vamos aqui, vamos, pô, isso aqui dedicar, porque ele tem previsão de você ter alojamento, aquele espaço é sensacional. O COB, de certa maneira, fica ali naquele Maria Lenk. Maria Lenk, isso. Né? Então, assim, podia ocupar aquilo tudo. E aí você tem um centro de alto rendimento. Ao mesmo tempo que você tem um centro de alto rendimento, você consegue trazer ali uma coisa de universalização da prática esportiva. Então, o Rio se consolida como capital de esporte, de alto rendimento brasileiro, como São Paulo, inteligentemente, se consolidou do paralimpismo, né? Fazendo lá o centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, com o André lá, que é uma fera. Né? Então, assim, esse tipo de diálogo tem que ter. Então, eu procuraria isso. Vamos ver, o privado pode entrar? Tem coisa ali que não nos interessa, casa de show. E assim, o cara, a concessão não precisa nem vir o dinheiro para a prefeitura, não. Pode ser o dinheiro até para você ajudar a bancar o custeio daquilo ali. As áreas comuns, aquele Boulevard Olímpico, aquilo tudo ali, é a obrigação do privado manter, não é a prefeitura que mantém. Então, assim, cara, tem muito caminho para fazer. Precisa trabalhar, suar, se dedicar, ter vontade de resolver. Eu te garanto que eu resolvo. De um jeito ou de outro. Pode ser um negócio mais, né, mais chique, mais sofisticado, o outro não, vamos mais simples, mais pé no chão. Dependendo do momento econômico, vai mais simples, mais pé no chão. Certo. Bom, eu queria pegar o gancho no que você falou sobre as gestões anteriores, inclusive atribuindo algumas das frustrações sobre o resultado dos mega-eventos à gestão do NUSMA no COB, né? Então eu queria que você fizesse uma reflexão geral sobre aonde, que ponto do processo, falando de grandes eventos, incluindo a Copa também, em que ponto do processo você avalia que a gente errou para deixar uma imagem positiva para o mundo e para a própria população. E aí, se você puder entrar um pouquinho nessa coisa do COB, eu queria entender um pouco, fiquei curioso, aonde você atribui a responsabilidade do COB aos problemas que você mencionou. Vamos lá, primeiro, eu diferencio muito a Copa da Olimpíada, que são dois eventos completamente diferentes. Né? A Olimpíada tem um foco no legado, foi muito impactante para a cidade, teve muito ganho para a cidade. A Copa não. A Copa a FIFA queria saber de estádio, aeroporto e hotel. Ponto. O COI não. O COI tem uma coisa de legado, tal, e deixou muito legado. BRT, Porto Maravilha, metrô, VLT, enfim. Se não é da Praça da Bandeira, tem muito. Aliás, a gente entregou mais legado do que a gente prometeu na candidatura olímpica. Essa é a primeira coisa. Eu não sou um especialista em esporte de alto rendimento, do papel do olimpismo, do COB, não sou mesmo. Não sou mesmo. Né? E eu evitava, quer dizer, eu me lembro, deu uma entrevista para o Juca Kfouri, que sempre foi um cara muito crítico do NUSMA, do COB e tal. Ele até usou para Eduardo Paes que o Brasil não está preparado para receber a Olimpíada. Eu disse, é isso, olha, se você levar em consideração como está o nosso esporte olímpico, de fato, tinha outras prioridades antes de fazer uma Olimpíada. Para a cidade era um golaço, interessante. Acho que eu provei isso trazendo um monte de coisa para o Rio, aproveitando a Olimpíada. Mas olhando o aspecto essencialmente do esporte, que não é minha praia, cara, não é minha especialidade, acho que, primeiro, o grande erro da Olimpíada foi descoberto depois. Né? Que é aquela história de comprar voto me pareceu uma coisa, né, além de criminosa, burra, desnecessária. A gente ganharia aquilo ali. Mas, enfim, não tem nada a ver com isso, não estou na história, lamento que tenham feito. Né? Acho que não precisava, isso acaba maculando a imagem do negócio. Sim. E assim, agora eu acho que teve ali o comitê organizador, né, aí tem um pouco desse estilo. Não quero ser aqui ficar pisando em cachorro morto, em gente. Tinha um pouco ali do estilo do NUSMA, que de repente eu não tive talvez a firmeza necessária para enfrentar, que era essa coisa de querer ser presidente do COB ao mesmo tempo presidente do comitê organizador. Sim. Em determinado momento, o COI pediu para assumir o comitê organizador. Cara, mas eu falei, eu não fui eleito para ficar cuidando de se vai ter papel de higiênico no banheiro do dia do estádio. Né? Isso era papel, se o lençol da cama da delegação da Austrália, né, vai estar direito ou não vai. Isso não era responsabilidade da prefeitura. Eu não fui eleito para isso. Então, eu me recusei. Porque estavam muito satisfeitos com a gestão do NUSMA ali. Mas, cara, também não é uma tarefa simples. No Brasil, complexo, entendeu? O sujeito passou ali por 3 presidentes, 3 governadores. A Dilma, cá entre nós, não ligava muito, sabe? Fazia aquele jeito dela, tratava mal as pessoas. Né? Enfim, estou aqui dizendo uma pessoa que eu tenho até carinho, pessoal, foi correta, mas né, o Pezão não sabia nem o que era Olimpíada. Aí, coitado do Dornelles, entrou porque o Pezão ficou doente um tempo e, sabe? Então,
É difícil também. O Nussmann também tinha que rebolar ali no meio daquela gente toda, entendeu? Então, assim, o Brasil... E acho que a imagem tem muito mais a ver com o momento que o Brasil desmontou a partir de 2014, né? Teve a reeleição da Dilma, o país fez... Quer dizer, começou em 13, com a história dos protestos. Cara, a partir de 2014, parece que o mundo caiu. Né? Economicamente, politicamente, então a gente fez uma eleição, uma Olimpíada. Se faltando 2, 3 meses para a Olimpíada, o presidente da República foi empichado, cara. Pois é. Que eu tinha que rebolar para aqueles gringos. O cara me ligava apavorado, esse Thomas Barr. What is happening? Tá tudo certo. Calma que vai dar certo. Imagina os interesses que não envolvem uma Olimpíada, né? Econômicos, patrocínios, geopolíticos. E todo mundo colergalado. Esses caras são malucos. Aí vem negócio de Zika. Porra. Nossa Senhora. Não sei o que, protesto. E o cara me ligava uma vez por semana apavorado, que cada dia no escândalo no Brasil. Então, assim, foi muito difícil. É um negócio muito difícil e tocar no Brasil foi muito difícil. Foi uma aventura, né? Porra. Vai ser muito bom. Até o final do ano passado, o Comitê Rio 2016 confirmou uma dívida de 420 milhões de reais. Mentira. É? Procurar uma vez. Primeiro, não é dívida. A primeira coisa que a pessoa entender, essa dívida é do comitê organizador. Time do Nussmann, não é da prefeitura, não é do poder público. Correto. É mentira. Eu provo por A mais B que essa dívida não existe. Isso aí é malandragem, entendeu? Malandragem. Isso aí eu me lembro quando o Nussmann mandou ainda, no começo do governo Crivella, 2017, eu estava morando um ano fora, fui morar em Washington, nos Estados Unidos, trabalhando lá no BID. E o Crivella, ainda naquela época, ele ainda tinha uma relação mais civilizada comigo. Né? Eu sempre me coloquei à disposição dele. A gente se falou por Zap e ele falou: Eduardo, eu recebi aqui uma carta do Nussmann dizendo que a prefeitura... Eu falei: mentira, não pague. E na época até coloquei em contato com o Crivella, o meu procurador-geral, na época, que era procurador do município, Fernando Dionísio. Falei: ó, o prefeito vai te procurar, o Crivella, e vocês vão preparar uma resposta em conjunto. Se eu informei ao COI, né, sabe, ó, a dívida que tem, eu tinha noção das contas, isso é uma mentira. Isso aí tem malandragem. Aí tem o seguinte, na época, por exemplo, você tinha o comitê organizador, que não era responsabilidade da prefeitura, eu me metia para tentar ajudar. Né? Mas assim, tinha lá uma história de um royalty do COB. Ou seja, uma comissão que o COB... Eu não estou dizendo que é roubalheira, não. Mas era uma comissão que o Comitê Olímpico Brasileiro, que o Nussmann pegava para botar dentro do COB. Para fazer não sei o quê. Não estou dizendo, não estou acusando ninguém de roubo aqui, tá? Não sou irresponsável, nem leviano. Mas estou dizendo que tinha lá um recurso. Aí a gente falou: ó, gente, desculpa, se vocês estão com déficit, vocês não vão usar esse recurso, vocês vão usar na Olimpíada. Ok. Depois eu descobri que o doutor Nussmann usou esse recurso no COB. Entendeu? Então, que porcaria de déficit é esse? Eu tenho tudo isso documentado, bonitinho, entendeu? Enfim, né? A prefeitura conhece isso, o prefeito Crivella conhece isso, eu fiz o procurador-geral, sempre me coloquei à disposição para explicar esse negócio. Explicar, que eu digo, não é nem problema meu, é muito mais de servir de testemunha para dizer: olha, isso é conversa. Eu respeito muito o Baca, né, que assumiu, que fez esse papel, um cara muito sério, muito bom, muito competente, mas ele pegou ali a situação já estabelecida. Então, óbvio, se você levar em consideração que tiraram lá 200 milhões, que não era para ir para o COB, foram, aí óbvio que vai dar um déficit de 200 milhões. Mas é a prefeitura, o governo federal, o governo do estado que devem isso, ou é o COB? É o COB. Tá certo? Porque tem carta proibindo. Minha, da Dilma e do Pezão dizendo: atenção, o senhor está proibido de retirar esse recurso. Entendeu? Então, isso tudo está escrito. Óbvio, o Baca fez trabalho sério, não estou dizendo que quem fez o trabalho está mentindo, ali tem uma realidade, mas em razão do não cumprimento de certas regras. Então, não tem déficit, a prefeitura não terminou com déficit. Não tem um estádio olímpico que eu não tenha terminado de pagar, todos foram pagos. E verdade, tem conta olímpica, mentira. Né? Isso tudo é via documento. Se tiver lá conta de Olimpíada, me mostra. Né? Todos os estádios foram pagos, até porque a maioria foi feita com PPP e concessão. Não foi com o dinheiro da prefeitura. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente fez ali, do que a gente conseguiu construir. E, bom, a gente está chegando agora nos minutos finais, nos 10 minutos finais, mas eu queria fazer uma pergunta que o pessoal mandou aqui também. Em 2006, você foi secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Sérgio Cabral. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, o que essa experiência te ajudou
na missão que você viria a ter, né, posteriormente, sobretudo com a escolha do Rio como sede dos Jogos. E como é que você responde às pessoas que estão assistindo, que, indignadas com notícias de corrupção envolvendo o ex-governador e as pessoas que circulavam, inclusive você, associam diretamente os grandes eventos a essa corrupção, né? Então fica uma imagem, você até nessa conversa está atacando alguns pontos, tentando diferenciar o joio do trigo, né? Mas fica uma impressão de que tudo foi uma grande armação. Então eu queria que você falasse essas duas coisas. Primeiro, sua trajetória, né, no ponto de vista da gestão do esporte, secretário e tal, e depois sobre essa questão da imagem de estar vinculado ao Sérgio Cabral, né, nos mega eventos. Cara, olha só, eu não foi em 2006, foi em 2007. Em 2006 eu disputei a eleição contra o Sérgio Cabral. Isso, verdade. E aí em 2007 eu assumi um ano para tocar o Pan-Americano. Fizemos com muita competência, não tem nenhuma denúncia me envolvendo, né? E o Sérgio Cabral está preso pelos crimes que cometeu, né? E eu estou aqui falando contigo. Então não tem nenhum envolvimento. Tem alguma coisa de roubo dele na prefeitura? Não há. É no Estado. Eu saí do Estado em 2008, fui ser prefeito do Rio, né? Então eu respondo pelas coisas que aconteceram na prefeitura do Rio. Lamento que tenham feito isso no Estado, né? Então, assim, os estádios nossos, a gente conduziu com PPP, com concessão, né? Não há nenhum envolvimento. O problema que teve na prefeitura essa semana foi julgado lá, condenado o secretário de obras. Não há qualquer citação de envolvimento meu. Então, assim, não tem qualquer responsabilidade no que os outros fazem, né? E quem fez está preso e pagando pelos seus crimes, né? Então, acho que a gente tem que ter muito orgulho do que a gente fez, apesar dos problemas, né? E até como país, né, de ver esses problemas serem enfrentados, né? As pessoas pagando pelos seus crimes, né? Ninguém está imune às forças e às garras da lei. E, bom, tinha perguntado sobre qual foi a importância de ter sido secretário para também encarar esse desafio que viria a ser depois. Completamente diferente, completamente diferente. O Estado nunca teve importância na Olimpíada, no Pan-Americano. Foi um papel muito mais da prefeitura. O Pan-Americano foi feito pelo César Maia, pelo prefeito. O prefeito tem sempre protagonismo nessas coisas. A Olimpíada, tirando o Maracanã, o resto foi tudo feito pela prefeitura, entendeu? O que ficou para eles fazerem, né? Ficou o governo federal fazer, Deodoro não fez, era o Estado fazer, Deodoro não fez. A gente pegou a obra em cima da hora de 2 bi, passamos para 700 milhões, ainda tomei uma ação agora. Então, assim, é uma loucura. Salvei o negócio ali, né, em cima da hora, né? Reduzimos o orçamento de 2 bi para 700 milhões, fizemos uma licitação e ainda tomamos uma ação. Mas beleza, vamos é a vida como ela é. Ontem eu recebi, é uma loucura. Ontem eu recebi um negócio, todo dia recebe um negócio de Caixa Econômica Federal, um convênio de 1912, que eu nem sei o que é, e aí a prefeitura deve... Na verdade, o negócio da prefeitura, você não sabe nem o que é. É muito louco, entendeu, cara? Mas, enfim, aí faz parte de quem está aqui na chuva para se molhar. Tá certo, Paz. Bom, no tempo combinado aqui, a gente está encerrando, porque você tem outros compromissos, mas obrigado aí pela sua presença. É importante a gente trazer o esporte também para o campo da política, né? E falar sobre o futebol, sobre o legado. Então, agradecer você pela essa participação aqui no De Casa com o Lance. Legal, meu irmão. Um grande abraço aí. Prazer ter participado do programa. Viva o Lance. Forte abraço. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima.